Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje vou trazer aqui a história de Jonas. Jonas, um homem que recebeu o chamado para falar na cidade de Nínive sobre o arrependimento. Pregar ali sobre o arrependimento. E na verdade aconteceu de Jonas fugir da voz de Deus. Ele acabou desobedecendo à voz de Deus. E nesse período, nessa sequência, ele foi engolido ali por um grande peixe e ficou ali 3 dias e 3 noites. E Jonas, nos dias atuais de hoje, nós entendemos que muitas pessoas que recebem o chamado de Deus na sua vida, ao invés de você obedecer, você acaba desobedecendo aquilo que Deus preparou, colocou no seu coração para você evangelizar, para você pregar, para você passar uma palavra para aquela pessoa que precisa. Talvez uma pessoa que você não conhece, mas o Espírito Santo de Deus te pediu para você entregar, você não entregou. Essa mensagem de hoje, ela mexe com todos nós que temos um chamado de Deus. Então nós precisamos obedecer. E a mensagem profética desta noite é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, a direção dessa palavra é que nós possamos entender que aquele que é fiel a Deus, obediente a Deus e pratica a palavra que você ouve e prega e leva para todos, a esse é bem sucedido naquilo que você planeja e faz. Então nós veja e observa bem a história de Jonas, a sequência do ocorrido. Então aqui, na palavra de Deus, em Jonas, diz que a vocação de Jonas e a fuga foi o seu castigo. Então ele teve a vocação, ele teve a fuga e teve o seu castigo na sequência. Então aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, são consequências daquilo que ainda pode acontecer. Então devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado porque nem tudo você vai falar assim, foi culpa de Deus. Não foi culpa de Deus, foi culpa sua. O erro foi seu. Então pessoas vão falar, não, foi culpa de Deus. Não, foi culpa sua. Porque aquilo que Deus te entregou e Ele te pediu para você fazer, você não fez, você desobedeceu, você fugiu da voz de Deus. Você, ao invés de obedecer e dar sequência e seguir em frente naquilo que Deus te ordenou para lhe fazer, você não fez. Você simplesmente ignorou. E hoje em dia, eu vejo que a palavra de Deus está sendo ignorada por muitos. E não é à toa que a palavra de Deus fala assim que o amor de muitos esfriarão. E desde muito tempo que esse amor entre irmãos e irmãs e no mundo inteiro tem esfriado. Mas nós precisamos nos erguer em oração para que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas e obedeçam à voz de Deus, que possam obedecer à voz de Deus, que elas possam poder se achegar mais a Deus, que elas possam poder buscar mais da sabedoria, do entendimento e da sua direção. E nisso, praticando e obedecendo, e ao invés de fugir
igual a Jonas, né? Você vai permanecer. Permanecer. Essa é a fé que eu coloco para vocês, em nome do Senhor Jesus. Possa ser todos abençoados através dessa palavra, que todos possam ser abençoados através dessa palavra. Eu vou ler um pouco, né, sobre Jonas. Eu vou trazer aqui uma mensagem para vocês entenderem melhor sobre Jonas. Amém? Então, assim, a história da Bíblia, a história e a passagem de Jonas, né, conta que, como um profeta que desobedeceu a Deus ao recuar, a pregar o arrependimento na cidade de Nínive, a capital de Assíria, tentando fugir para Tarsis, após uma tempestade, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não retrata que foi uma baleia, a Bíblia fala que foi um grande peixe. Nós entendemos que o grande peixe seria uma baleia, mas poderia ter sido também um tubarão, por que não? Mas o tubarão, ele é muito feroz, ele é muito mais violento, né? Então Jonas poderia ter sido totalmente devorado, destruído por esse grande peixe. Mas Deus poupou ele dentro desse peixe como provação por conta da sua desobediência. E a sua desobediência causou dele ficar 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe, que a gente conhece como baleia, né? E essa desobediência de Jonas causou ele essa provação de ficar lá dentro do ventre desse grande peixe. Então, continuando aqui, irmãos. Então, Jonas, após ali tentar fugir para Tarsis, teve uma grande tempestade, ele foi engolido por esse grande peixe. E foi a Nínive. Pregou a cidade para que se arrependesse, e ele se arrependeu. Então, sendo poupada ali de ser destruída, né, a cidade de Nínive, os pontos principais da história foi a fuga. Foi a fuga e ele também ser engolido por esse grande peixe. Jonas, ele foi encarregado por Deus de avisar a cidade de Nínive, que era conhecida por sua maldade, e seria destruída ali em 40 dias. E fugindo ali, Jonas foi lançado ao mar durante uma grande tempestade, né? Como eu disse, ele foi engolido por esse grande peixe e permanecendo ali por 3 dias e 3 noites. E o arrependimento de Nínive após ter sido vomitado por esse grande peixe na terra. Então Jonas começou a obedecer. Ele começou a obedecer em Nínive, né? A mensagem de Jonas que fez o rei e de todo o povo ali de Nínive a se arrepender-se genuinamente e jejuasse e chamasse a Deus no resultado do perdão da cidade. Então ali, a lição sobre a misericórdia. Jonas, mesmo zangado porque Nínive foi poupado, preferindo a destruição daquele povo. Então ensinando ali a Jonas uma grande lição sobre a compaixão universal, ilustrando que a misericórdia de Deus também se estende para todos. Não apenas só a Israel, mas a narrativa destaca que temas de obediência, arrependimento e compaixão para com Deus, sendo ali um livro de Jonas, que é um relato que mistura a profecia e a narrativa. Então veja que Jonas, ele realmente desobedeceu, mas após ele ter chegado e ter sido despejado por esse grande peixe, antes disso ele também fez uma oração, né?
Eu vou até ler essa parte aqui, sobre a oração. Então ali, quando Jonas desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e ele entrou a ti. E ele entrou a ti, a minha oração. E no templo da tua santidade, eis que observavam aquelas vaidades e deixavam ali a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei o sacrifício com a voz do agradecimento que votei, e pagarei do Senhor, vem a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe. Ele vomitou Jonas sobre a terra, e Jonas pregava em Nínive, veio o arrependimento dos nivitas. Então Jonas, que pregava em Nínive, veio o arrependimento dos nevitas. E veio a palavra do Senhor segundo, e dizendo, levanta-se e vai à grande cidade de Nínive. Por quê? Contra ela a pregação é o que disse. E se levantou-se Jonas e foi-se a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, em Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, e que começou a Jonas a entrar pela cidade e pelo caminho. De um dia que pregava e dizia, ainda 40 dias em Nínive será subvertida. E os homens de Nínive que creram em Deus, por proclamarem em jejum, vestiram-se de um saco, desde o maior até o menor. E porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, porque ele se levantou do seu trono e tirou de si os seus vestidos, e se cobriu de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive por ter mandado reis dos seus grandes, e dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converteram cada um dos seus maus caminhos e da violência que não há nas suas mãos, mas quem sabe voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não prevaleceram ou pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam, ou que ele faria, e não o fez. Descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Então ali Jonas, após ter fugido ali para Tarsis, pois sabia que és o Deus piedoso, misericordioso, grande benignidade, por ter arrependestes do mal, peço, pois ao Senhor, tira de mim a vida, porque o melhor é morrer do que viver. Mas assim disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas sai da cidade, que se assentou ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela. E a sombra que até aconteceria sobre a cidade. Então assim fez o Senhor Deus nascer uma boiadeira que subiu ali por cima de Jonas, para que fizeste sobre a sombra, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de ter do seu enfado. E do seu enfado, livrar ali do seu enfado, era Jonas se alegrou em extremo por conta da sua boiadeira. Mas Deus enviou ali um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e o que feriu a boiadeira
e está ali e se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou que toda a sua alma morresse, dizendo: melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: o acaso razoável que assim desenfades por causa da sua boiadeira, e que lhe disse: é justo por conta da sua abobeira, por causa da sua bobeira. Então, por conta dessa bobeira, ele disse: é justo que eu enfade a ponto de desejar a morte? Quer dizer, por conta de uma bobeira, é uma palavra até mais difícil aqui. Mas vamos colocar assim, por conta de uma bobeira, por conta de uma boiareira que ele fez, ele desistiu a ponto de que desejasse a sua própria morte. Então, Deus não queria isso para ele. Deus queria que ele fizesse a obra por conta do seu chamado. Então, Jonas, ele fez uma oração dentro do peixe. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e das entradas ali, e das entranhas do peixe, ele disse: no fundo de sua alma, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Porque tu lançastes no profundo do meu coração, dos mares, e corrente que me acercou de todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade, e as águas que cercaram até a alma, o abismo que rodeou as algas e rolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Então, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração. E no templo da tua santidade, os que observavam as vaidades vão e deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei o sacrifício com a voz e o agradecimento, que votei e pagarei do Senhor. Venha a salvação. Falou assim, pois, o Senhor ao peixe, e ele o vomitou para fora sobre aquela terra. Então ali, após ele sair do grande peixe, né? Jonas, ele caminhou de um dia e pregava e dizia que ainda 40 dias em Nínive era submergida. Então, os homens e os animais que estavam cobertos ali de sacos, eles clamaram fortemente a Deus. E quem sabe se voltaram a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. Que de sorte não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e que faria, e não fez. Então, Jonas, se ele não tivesse desobedecido a Deus, ele não tinha passado pelo processo de provação dentro desse grande peixe. Ele precisou tomar essa escolha. Ele escolheu fugir da voz de Deus ao invés de obedecer e praticar aquilo que Deus estava entregando para ele. Então, irmãos, eu falo para vocês
Nós devemos tomar cuidado porque tem muitas coisas para tirar a nossa dispersação da concentração daquilo que Deus tem falado para você, para mim, para as nossas vidas. E nós precisamos buscar de Deus entendimento, porque a palavra de Deus já é a revelação. Então, nós buscamos a confirmação e a direção do Senhor, para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus para todos, e orando e intercedendo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em favor dessa palavra. Prepare aí seu copo com água. Em nome de Jesus, eu vou realizar a oração nesse momento. Senhor meu Deus e eterno Pai e Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei que eu vou apresentar aqui também os nomes, e antes de eu começar a oração, eu vou apresentar aqui os nomes e todos os pedidos de oração que o povo deixou nas redes sociais, tá vendo? Vou ler aqui. E antes de eu começar a oração, eu vou ler aqui. Pedido de oração, Pastor Paulo e seu filho Pablo, Levita e família. Oração por libertação, Carlos Luiz, Márcia e Alexandre. Oração pela dona Antonieta, área da saúde. Oração para a mãe da Vanusa, a irmã Erineide Souza de Jesus. Oração para o irmão Carlos do serviço. Oração para o pastor Carlos Mernequim. E oração para a Hilda Gonçalves, Senhor Ideu Ivani, toda a família, em nome de Jesus. E deixem aí seu pedido de oração. Nesse momento eu vou realizar a oração, em nome de Jesus. Preparem aí seu copo com água e vamos começar a oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu oro e intercedo por todas essas vidas aqui, irmã Erenilde, pastor Carlos, irmão Carlos, Vanusa, sua mãe, o filho do pastor, irmão Pablo, a irmã Márcia Alexandre, Carlos Luiz, todas as pessoas que deixaram o seu pedido de oração, nós oramos e intercedemos agora e apresentamos ao Senhor Deus este clamor. Inclina os teus ouvidos a ouvir a esse clamor. Eu peço licença para entrar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos e intercedemos por cada vida. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor dos exércitos, Senhor Jeová. E o Espírito Santo de Deus, que sonda corações, sabe de tudo e nos conhece, Pai. Nós pedimos ao Senhor sobre essas vidas, sobre esses pedidos de oração, que foi deixado aqui para me orar, interceder por essas pessoas, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que possa haver a libertação, que possa haver a cura na área da saúde, que possa haver bênçãos sem medidas todas as áreas da vida dessas pessoas. Assim eu oro e apresento ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repreendendo todo devorador, repreendendo o diabo, repreendendo Satanás. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra todo esse mal que nos persegue, que nos impede de levar a palavra de Deus, que nos impede de orar, que nos impede de entender essa palavra, de buscar a confirmação e a revelação dessa palavra. Abre o entendimento das pessoas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por mais essa noite, por mais essa madrugada que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e intercedo por todos ali de Juiz de Fora que estão passando por essa luta, nessa tempestade, nos dias chuvosos, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessas pessoas. Eu oro e intercedo por essas pessoas que estão no hospital, esperando ganhar alta. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos a cura, o milagre, a libertação sobre essas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, profetizamos que o milagre já aconteceu, ungindo do alto da cabeça à planta dos pés, a cada um que está ouvindo esta oração,
tomando essa água apresentada aqui na oração, representando o socorro bem presente, representando o milagre, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.